Queridos irmãos em Cristo, vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, de volta, trazendo aqui a mensagem do Senhor para a tua vida. E nesta manhã eu quero falar de um assunto muito importante. Aliás, eu considero como um dos assuntos mais importantes na palavra do Senhor. O assunto é salvação. No período neste momento tão difícil, nada melhor do que falar de um assunto deste tão importante, que é a salvação em Cristo Jesus. Te convido para ler um texto aqui na Epístola de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15. O texto diz: Irmãos, vos lembro-vos o evangelho que vos ensinei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retendes a palavra, tal como vos-la entreguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos pecadores, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos 11, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Amém. Que Deus nos abençoe através desta palavra que tenho lido para a tua meditação, para o teu consolo e para que tu venha despertar na presença do Senhor. Queridos irmãos, quando Paulo escreve esta palavra, estava acontecendo na igreja de Corinto um desânimo, estava acontecendo ali naquela igreja uma invasão de falsos ensinos em relação à salvação. Daí Paulo escreve para aquela igreja justamente este capítulo 15, 1 Coríntios, onde ele aborda o assunto salvação. Era um momento delicado em que Paulo deveria fortalecer a fé dos irmãos, porque havia naquela igreja muitas doutrinas onde alguns diziam que não havia mais ressurreição em Cristo. Daí, se não havia ressurreição, também não haveria salvação. Porque um evangelho sem ressurreição é um evangelho sem salvação. E era uma doutrina ameaçadora, uma doutrina que estava tirando o ânimo de alguns irmãos. Eu quero dizer para você, meu querido, também nesses últimos dias, que a preocupação, o assunto que mais tem sido tocado, que mais tem sido falado, esta pandemia, também tem tirado o ânimo
de algumas pessoas. Eu vejo alguns irmãos também abatidos. Mas eu quero lembrar você, nesta manhã, através desta palavra, que é preciso você se animar, preciso você se alegrar, voltar ao bom senso, à confiança no nosso Deus, porque nós temos uma coisa muito importante a zelar, a se alegrar por ela, que é a salvação em Cristo. Esse evangelho que Paulo prega, como disse o Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele disse, 16 e 17, ele disse: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse evangelho que nós pregamos, que nós vivemos, pelo qual nós nos orientamos, ele é um evangelho poderoso, ele é um evangelho que dá significado à nossa vida, que nos mantém firmes, inabaláveis, pelo menos devemos ser inabaláveis, porque temos algo mais precioso neste mundo, que é a salvação. Como cristão, como servo de Deus, nós precisamos atentar para esse assunto, precisamos receber isto, precisamos fazer uso, se apossar desta promessa, que é a salvação em Cristo. Então, diante do desânimo, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Paulo escreve para lembrar os irmãos. Eu estou também, nesta manhã, lembrando você. Ele disse: irmãos, eu venho lembrar a vocês o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retendes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então é isso, meu querido. Este é o evangelho que você tem. Este é o evangelho que o Senhor Jesus deixou para você. Este é o evangelho no qual você creu, no qual você está perseverando, pelo qual você está salvo, salvo mesmo, de verdade em Cristo. Glória a Deus. Isso é a maior riqueza que nós temos nesta terra. Isto é a maior segurança, a maior firmeza, a maior alegria que temos nesta terra, porque nós temos esse evangelho, o qual nos garante a salvação em Cristo. Então, alegre-se, anime-se, persevere, mantenha-se constante, inabalável, porque você, como cristão, você está salvo em Cristo, se é que você está vivendo na prática deste evangelho, se é que você está cumprindo as orientações da palavra de Deus. Não adianta, na verdade, você ouvir o evangelho, mas você não praticar. Não adianta, na verdade, você crer nas palavras do apóstolo, na palavra da Bíblia, nesse caso, mas você não cumprir a vontade de Deus na tua vida. Então, te chamo nesta manhã a tua atenção, te aconselho, retorna ao bom senso do evangelho, à pureza da fé, retorna à prática da palavra, retorna ao convívio da comunhão com o Senhor. Não creia em vão, ou seja, não viva um evangelho descomprometido, não viva de uma forma indiferente daquilo que a palavra de Deus diz. Caso você tenha falhado nesses últimos dias, caso você tenha desanimado, caso você tenha ficado realmente parado,
peça perdão ao Senhor, peça para Ele te aceitar, retorne à sua presença, faça um voto de fidelidade ao Senhor e cumpra o teu voto, porque a palavra de Deus diz que se é de você votar e não cumprir, é melhor não votar. Então não vote por votar, vote para ter compromisso, para ser fiel ao Senhor. Arrependa-se, retorne à casa do Senhor, retorne à presença de Deus, retorne ao convívio da comunhão com o Senhor, porque Ele te garante a salvação, porque Ele tem a salvação para te dar esta salvação eterna. Não importa o que aconteça com a nossa vida, não importa o que aconteça com o nosso corpo, não importa o que aconteça com essa nossa matéria, sabemos que temos a salvação. Como disse Paulo, nós precisamos viver a realidade da Bíblia. Paulo diz: para mim viver é Cristo e para mim morrer é lucro. Nós já temos a salvação. A qualquer momento podemos nos encontrar com o Senhor. Por isso devemos permanecer na graça do Senhor. Então esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Mas alguém pergunta: mas o que é essa salvação? Como é que eu posso ser salvo aqui na terra? Aqui? Sim, a salvação nesse primeiro momento, na realidade, é a libertação da condenação. Você estava condenado por causa dos seus pecados. Você estava condenado ao inferno, você estava condenado à perdição eterna. Mas a partir do momento que você creu que o Cristo é o Salvador, que Cristo deu a vida por você e você se arrependeu dos seus pecados, e agora você está na prática da vontade de Deus, então você está livre da condenação dos teus pecados, ou seja, você está salvo. Mas essa salvação também, ela é na verdade uma comunhão com o Espírito, ela é na verdade a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela já é realmente a manifestação do reino do Senhor na nossa vida. Então isto é que é a salvação, e ela terá proporções realmente ainda maior quando for naquele dia que Cristo vir arrebatar a sua igreja, qual transformará nosso corpo em um corpo glorioso, qual o corpo angelical. Então esta salvação abrange todas essas promessas, mas nesse momento você já está salvo em Cristo, se é que você não tem crido em vão. Então você que não estava na fé, você que ainda não teve essa confiança, retorne, aprenda conosco a palavra de Deus, aprenda realmente o que é a salvação em Cristo. Então que Deus abençoe você nesta manhã. Fica aí realmente esta mensagem para os nossos irmãos, para aquele que estava afastado, para aquele que não conhece a palavra, que Cristo venha, através do seu Espírito Santo, te esclarecer, te revelar melhor pela ajuda do Espírito, realmente acerca dessa salvação. Então esta é a palavra do pastor Natanael de Almeida, pastor da Igreja Missionária Semente de Deus aqui em Aquiraz, também em Messejana. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa operar na tua vida, que Deus te dê vitória, que Deus te dê consolo, te dê força, que nós retornemos realmente com toda a força para o empenho, aleluia, da prática deste evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.